Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Começou a palhaçada, né? Começou a palhaçada sim. Pleno feriado, dia do trabalhador. Não pode. Hoje não pode, Du. Hoje... Ressaquinha. Hoje não dá porque feriado, mas amanhã é segunda-feira. Hoje não dá, hein? Começou mais um Arena CBN na tarde desta segundona, dia 1º de maio. Feriado, mas cá estamos nós. Para provar que a gente trabalha muito. Até no dia do trabalhador, a gente trabalha. Estamos aqui desde cedo no pé do leito. Boa tarde. Para trazer as informações do mundo esportivo, porque nós tivemos rodada interessante neste fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B. Começou na sexta-noite com a vitória do Bugre, depois a Ponte Preta ia vencendo também, conseguindo os 3 pontos, mas tomou um gol no último minuto. A gente vai falar destes jogos, além, é claro, dos derbys pelo país. Nós tivemos Botafogo e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, e nada muda na história desse clássico Palmeiras e Corinthians, né? Só dá Verdão, velho. Só dá Palmeiras. Fazer o quê, né? Bom, 4h05. Deixa eu dar boa tarde pra galera que tá comigo em mais um Arena. Pra você que chega com a gente também no youtube.com/CBN Campinas. Tá pensativo hoje? Tá reflexivo? Mão no queixo? Tá de pouco papo? Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde. Tudo tranquilo, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Talvez acho que é o cansaço, né? O fim de semana, normalmente, a gente... Falam que o fim de semana é pra descansar, mas... É estranho. A gente caceta no álcool, aí não adianta tem jeito. nada. Chega a segunda, você fica naturalmente mais pensativo, mais quieto. Nossa. Eu já diria Cazuza, todos os dias é nostalgia das besteiras que fizemos ontem. Tem dia que a ressaca moral é maior que a ressaca do corpo, viu? Não, mas é ressaca do corpo, não é ressaca moral. Então tá bom. Esse que eu vou dar boa tarde agora nunca teve uma ressaca moral na vida. Quem? Antônio Lupe. Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Almeida? Um abraço a você, um abraço pra Freitas, um abraço pra todos que acompanham o Arena CBN. Tá certo, um abraço pra Chaibe e pra Esmerice. Então, eu não sei se o Chaibe acordou. Não, eles vão participar. Quer dizer, pelo menos o Chaibe mandou mensagem. Você viu que tá barata lá a vida do Chaibe, né? Vi. Mandou mensagem pra gente, já tá na área, ó. O Chaibe hoje de manhã ele deu uma esticada no sono e acordou, era 11h02. 11 Não, mas 11 horas é a hora do programa. Mas foi exatamente. Mas é, mais ou menos. Foi Perdeu a hora, hein, Fábio Chaibe? Boa tarde. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos aí. Um grande abraço ao Lupe, hein? Opa! Eu Lupe. acertei ou errei? Hoje esticou um pouquinho, né? Não, até umas 10h12, mais ou menos, mas daí eu tive problemas com a conexão, né? A tecnologia não deu resultado aqui, mas logo entramos, participamos com o maior prazer do CBN Esportes. Eu não vou mais pra São Paulo com o Chaibe, não, viu? Dá trabalho. Não, bebe demais. Nossa. Você tá louco. Não é mesmo? Vem cantando umas modas. Apaixonado. Boa tarde, Heitor Esmeriz. O seu Golden State, o nosso Golden State, está lá graças a um gênio chamado Kevin Looney. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Carlão, Lupe, Fábio Chaibe. Ainda impactado pelo que eu vi Stephen Curry fazer ontem no jogo 7 contra Sacramento Kings. Quem fala aqui é o fã número 1 desse cara no Brasil. Eu olhei o celular por volta das 7 da noite, quando estava o jogo acabando. Tinha uma mensagem emocionada, acalorada, de quem de fato estava, digamos assim, impactado com o que estava vendo na televisão, em caixa alta. Que isso? Curry, um dos melhores da história. Ponto final. Não falou mais nada. Que coisa. É isso. Emocionado, rapaz. Bom, vamos falar muito. Tem notícia na capa do Globo Esporte agora falando do Careca, né? Isso, o Nicolas Careca, a gente não sabe se vai ou se fica, né? Ele tá tem igual tentação do Silvio Santos. Não sei se vou... Ele tem uma oferta do Paysandu, né, para disputar a Série C. Lembrando que a janela de transferência que fechou, ela fechou para os times de séries A e B do Campeonato Brasileiro. Então os times da Série C ainda podem contratar. E tem essa possibilidade do Nicolas Careca deixar o Guarani. Ele tá fora dos planos, né? Vem treinando em separado. Mas existe uma pendência financeira aí para as partes acertarem
antes de definir o futuro dele. Gol do líder da Série B. Criciúma. Quem marcou o gol do Criciúma? Foi um rapaz que tá ali, que Felipe joga no Criciúma. Felipe Matheus fez o corta-luz. Olha só. Ah, pegou até o câmera de surpresa, ó. Olha, parece o Lupe, velho. Que golaço, belo gol. Nossa, Paulo Baier abre o placar pro Criciúma. Não, e a bola, hein? Ah, o goleirão falhou, hein? Ah, Nossa, mas falhou feio. Bracinho de jacaré, né? Ah, bracinho de jacaré e mão de alface. Essa bola eu não sabia que se você vai jogar na casa do adversário, ele coloca a bola na cor que ele quiser, porque essa bola aí é cor do Londrina, hein, velho? Não, mas é só lá que funciona. Lá em São Caetano funciona. Não, no Majestoso também, porque a bola é preta e branca. Não, Quando da Série B joga é com a azul. ponte. Não, é azul. A Série B é azul também? terrível. Essa bola aí, ó. bola. Jogo noturno é um terror. Teve um lance que o Cabelo me chamou no jogo do Guarani. Aliás, Cara, eu você não foi vi herói no jogo do Guarani fazer o jogo lá do gramado, hein? todos os jogos. O repórter tem que ficar no gramado. Você tá Boa. louco, eu estaria na rádio. Ele me chamou num lance, falou, e aí, Lupe? Eu falei, Cabelo, vou ser sincero, eu não vi. Eu não vi a bola, eu nem sei o que tá acontecendo, escanteio. Cara, falando nisso, outro dia Falando sério. a gente tava falando de bola e tal. No sábado eu tava acompanhando o Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Cara, o Bragantino tem tanto dinheiro, tanta estrutura. Que iluminação é aquela no Nabizão, cara? Você não gostou, não? cara? Horrível. Difícil, Ali é né? boate, cara. Muito Pelo ruim. amor, que coisa feia. Nós vamos tentar resolver. pra Vamos te resolver agradar. esse problema aí. Pode deixar. Bom, 4h11, dia do trabalhador, Lupe, então não tem como perguntar outra coisa a não ser... Trabalho. Então manda. Hoje é o seguinte, hein? Ah, Hoje é o seguinte. Qual jogador deu mais trabalho pro seu time do coração? Então, Qual adversário, jogador né? deu mais trabalho pro seu time do coração? Por exemplo, pro time do Fábio Chaib. Time do Fábio Chaib. Marcelinho, né? Romarinho, Marcelinho. Romário. Romário uma vez destruiu o time do Fábio Chaib lá no antigo o Palestra meu é o Itália. Marcão. Então é o seguinte, qual jogador deu mais trabalho pro seu time do coração? Mande áudio para o nosso WhatsApp, que é o 19 91869070. Rapaz, feriadão, se tiver 20 pessoas ouvindo a gente, tá bom. Nossa. Se chegar a aqui- 20 áudios, eu Fala, Lupe, se consagra. não vou fazer nada. Não, você tem que Eu fazer. acredito que Ah, nós vamos um receber desafio 20 aí, vai. áudios. Ah, é um desafiozinho. Se chegar a 20 áudios, o Bolacha, ele coloca aquela música que ele errou, que falou Tentação, ele colocou do outro programa, e fica com a cadeira girando aqui 10 segundos. Nossa, 10 segundos só girando. 20 segundos. Só 20 de ver- segundos girando? 20 segundos. Só de girando. ver já dá tontura. Tá bom, então, Nossa. tá marcado, hein? Mas Um precisa segundo ter pra 20. cada mensagem que chegar, Lupe. Como é que é? Então, um segundo pra cada mensagem que chegar. Não, mas aí se chegasse 200 mensagens, eu vou sair daqui parecendo um... Não, mas você tem que confiar no nosso ouvinte. Não, vamos 20. Então tá. 20. Mandem a mensagem aí no 991869070. Qual o jogador que deu mais trabalho pro seu time do coração? Pode ser a favor também, porque no meu caso, por exemplo, o Zé Love deu muito trabalho, hein? Pegou o Kleber Machado de surpresa. O Bandeira não viu nada. Manda aí, 991869070, porque quem tá no comando técnico hoje, Bolacha? Então vai. É ele, claro que é ele. E quem tá no comando do streaming, Antônio Hoje Lupe? tem mudanças. Hoje teve uma troca, né? Troca assim, visualmente falando, é a mesma coisa. Visualmente falando, não, assim, Melhorou, são melhorou. 60 quilos a menos. 7 arrobas a menos. E hoje quem está lá é o nosso glorioso Rafael Ângelo. Rafael Ângelo Chassi de Grilo Pio. Rafael Pio hoje tá Nosso amor. Deu pane. Deu pan. Olha lá, ele seguiu. Ô, o Shaibe canta, velho. Manda aí, ó. 991869070. Vamos ver se tem gente ouvindo a gente Mas no ó, feriadão. são 20 áudios, hein? Não são 20 mensagens. Não vem mudar a regra do negócio, não. Pera aí. São 20, 20, 20, 20 é 20. Entendeu? De lá pra cá, daqui pra lá. Pô, já chegaram. Oi, Léo. Chegaram as... Oi, amor, diga. Então, você tá falando de mensagem aí, o pessoal tá te cobrando da pizza que você ia mandar sexta-feira lá pro Gabi Castro, não mandou, viu? O pessoal no YouTube aí tá te cobrando, cara. Eu falei isso? Ah, pizza de aniversário, pô. Pô, eu não falei nada disso não, velho. Eu falei? Olha lá, falou e o pessoal tá te cobrando lá, que é uma pizza, 4 queijos, portuguesa. Tá bom, a Que gente foda. manda depois, velho. Mas eu não falei não, mas
Eu mando. Aliás, Aniversário parabéns pro pro Gabi Gabi. Castro atrasado. Quantos anos? Nossa, novo Gabi Castro, hein, velho? 41 anos de pura experiência de comentários e por aí vai. Muito legal. Começa o programa aí, Bolacha. Arena CBN. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Dia das Mães é na Ceasa Campinas. Todas as mães adoram receber flores nessa data tão importante, pois as flores são o presente que mais toca ao coração. A Ceasa Campinas realizará no Mercado de Flores, no sábado, dia 13 de maio, das 8 às 14 horas, evento em comemoração ao Dia das Mães e contará com diversas atrações, entre elas música ao vivo, brinquedos infláveis gratuitos e diversos brindes e sorteios. Traga sua família! A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Dias 6 e 7 de maio, no estacionamento do Parque Dom Pedro, a Hyundai tem uma oportunidade para você se divertir com sua família e cuidar da segurança do seu carro com check-up grátis para veículos de todas as marcas e modelos. Inspeção de 10 itens em 10 minutos. Aproveite! Teremos espaço Kids, espaço Pet, painéis instagramáveis, showroom, test drive e mais. Não se esqueça, dias 6 e 7 para todos os carros e todos os modelos. Esperamos por você! Use cinto de segurança. Arena CBN. O programa de esporte da CBN já foi bom aqui em Campinas, né? Agora tá uma porcaria, falta de assunto. Encheu o saco. Mas a gente gosta demais de você. Como que é o nome dele? Adoro ele, velho. Demais, cara. Adoro ele. Ele é muito bom. Ele mandou áudio, a gente respondeu ele. E aí falando, fica com a gente e tal. Não desligo não vou desligar o rádio também não. Fica tranquilo. Muito bom. Somos o seu fã, ouvinte, que agora me fugiu o nome. Mas tamo junto, hein? Muito bom, muito bom. E tem áudio chegando, tem mensagem chegando. Deixa eu ver quem tá mandando o recado aqui. O jogador que deu mais trabalho foi o Fumagalli. Então ele é Ponte Pretano. Com certeza, ele é Ponte Pretano. Cara, o Fuma fez gol em 2000, fez gol em 2012 no derby do Centenário e fez um que o Guarani perdeu, mas ele fez gol também. Pro meu time, o cara que deu mais trabalho foi o Marcos, goleiro. Judiou do Santos demais. Muito. Fala uma defesa do Marcos contra o Santos. Aquela em 99 lá me deixou... Eu esqueci agora. Eu falo uma já, vai. Deixa eu mandar aqui, alô, saindo do trabalho, mas não ganhei os 18. Puxa, áudio, vou ficar mal. Mandou ouvinte. Marquinhos Gabriel foi terrível. Não jogou nada. O Osvaldo. Marquinhos Gabriel jogou no Corinthians. Jogou. Mas não deu trabalho pra ninguém. Nossa, foi mal. Era aquela turma, Marquinhos Gabriel, Marlone, Guilherme. Nossa, mãe. Ô, louco. E o Moser tá no mercado, hein? Tá na pista. Seria o nome ideal pra Ponte Preta? Não, né? Não. Apesar que ele poderia fazer esse time jogar por música, né? Exatamente. Ou quem sabe encontrar o tom da Ponte. Olha. Agora vamos entrar numa polêmica aqui. Vamos lá. Começando a falar daquele assunto que movimentou o fim de semana, que foi a expulsão do Gé e também a expulsão do Matheus Jesus. Primeiro ponto. Jogador de futebol tem que entender que a cobrança vai existir. Seja dos companheiros, do treinador ou da torcida. A cobrança vai existir. Segundo ponto. Jogador de futebol tem que entender que nem sempre a cobrança vai ser: por favor, querido,
Muito pelo não contrário. deixe mais o marcador livre, senão ele faz um gol aos 50 minutos e a gente perde os 3 pontos. E a gente não ganha o bicho. Tá bom, queridinho? Segundo ponto aqui. E terceiro ponto. Não daria cartão vermelho se eu fosse o árbitro. Também. Eu daria ali um amarelo ou chamaria a atenção dos 2 jogadores. A cena toda, do início até o cartão, dura 10 segundos, gente. O juizão quis aparecer. Tá na regra? Pô, todo time que toma o contra-ataque, o goleiro faz um milagre. A primeira coisa que ele levanta é xingando a defesa dele inteira. E aí o juiz não dá cartão vermelho pro goleiro porque xingou de forma assintosa. Sabe o que quis? Quis fazer uma moralzinha com a CBF, porque, gente, cá entre nós. Ah, tá na regra e tal. Na onde? Os caras estavam discutindo, separaram, cada um seguiu o seu caminho e acabou. Jogo finalizado. Jogo no final. Desnecessário. Que isso? Eu acho que tinha que ser uma punição ali, ou conversa com os 2 jogadores, ou um cartão amarelo. Agora o vermelho direto foi uma maneira, desculpa, mas a arbitragem brasileira tem hora que... É claro que isso não isenta os 2 jogadores, né? Essas discussões, elas precisam ser resolvidas internamente, ou seja, no vestiário. O vestiário o bicho pega, a gente sabe que no vestiário o caldo entorna. Agora, cara, daí até expulsar, eu também achei desnecessário, um rigor muito forte. Ah, cumpriu a lei. Ah, mas, cara, cumpriu a lei. Você pode ponderar, se você cumprir a lei à risca no futebol, meu Deus do céu, você não tem jogo, é pênalti toda hora nos escanteios. Então, achei desnecessária a expulsão, mas os 2 jogadores também não precisavam protagonizar aquela cena. Não precisava chegar ao limite, concordo também. Tinha que ter um ponto ali. Mas eu vou falar a verdade pra você, viu, Heitor? A punição do vermelho foi pesada demais. Um amarelo resolveria. Como eu disse aqui, estava assistindo Palmeiras e Corinthians no fim de semana, o Palmeiras foi num contra-ataque, onde o John finalizou e o Cássio fez uma baita de uma defesa. Logo que levanta, o Cássio dá uma dura na defesa dele, velho. E não tava dando dúvida. Por favor, coleguinhas, vamos marcar. E o juizão expulsou? Claro que não. Sei lá, viu, Heitor? Eu tendo a concordar com o que o Carlão disse em relação ao critério do juiz. Eu até acho que a chegada do Pablo Diego, por exemplo, chegando empurrando os 2 para apartar, talvez tenha chamado a atenção do juiz para ele achar que estava acontecendo algo além de uma discussão. Talvez isso tenha impactado ali o olhar do juiz no momento. Mas eu acho que o Gé e o Matheus Jesus, eles vacilaram diante do cenário em que a Ponte se encontra, né? Um time que vinha ganhando a primeira partida, tomou o gol aos 50 minutos, segue sem vencer na Série B do Brasileiro, tá sem treinador, vive um momento turbulento e você faz isso ainda em frente a todas as câmeras possíveis em público, né? É uma situação que você precisa levar para resolver no vestiário, que aí a gente sabe como as coisas funcionam, né? A gente vê muita gente do futebol falando que não tem como você realmente pedir por favor, agradecido, muito obrigado, é assim mesmo. Né? Até mesmo a súmula que o árbitro colocou, né? São xingamentos ali que dentro de campo a gente vê com muita frequência. Mas eu acho que houve um descuido dos 2 jogadores, eles se deixaram levar pelos ânimos aflorados ali, de bater boca em frente a todo mundo, e eu acho que isso também levanta dúvidas sobre o momento da Ponte Preta, né? Pode ter sido uma discussão normal de jogo, mas diante de tudo que a Ponte está passando, uma discussão assim, em público, a gente fica pensando como é que está o ambiente, como é que está o vestiário da Ponte nesse momento, né? E aí, Antônio Lupe? Quero te ouvir, Antônio Lupe. Eliel, eu concordo com o que vocês falaram, né? A respeito dessa questão do exagero por conta do árbitro de expulsar os 2 jogadores. Mas, assim, eu sei que é difícil, mas segura, cara. Fala no vestiário, né? Também faltou um pouquinho ali de cabeça pros 2. Segura um pouquinho. Eu sei que é difícil tomar um gol aos 50 minutos do segundo tempo. A vitória nas mãos. A Ponte poderia ter feito, sim, chutando baixo, 3-0. Pelas chances que criou. Mas, pô, aí traz toda... Porque assim, começa a Série B. 2 jogos, 2 derrotas. Aí começa jogando bem. Segura o resultado, não consegue até o final da partida. Aí tem essa saída do Hélio, que até hoje ainda... algumas perguntas ainda não foram respondidas, né? E aí acontece isso. Eu concordo com o Heitor. Mas essa imagem, essa cena da discussão, ela deixa um grande ponto de interrogação do que acontece
hoje no estádio Moisés Lucarelli. E aí, Fábio Scheibe? Exatamente isso. Eu acho também que a Ponte Preta segue sem um comando firme, né? Sem um treinador como era Hélio dos Anjos. Se tivesse Hélio dos Anjos, isso não aconteceria. Um técnico que cobra bastante, que tenta colocar ordem na casa. Mas, como a gente disse, a Ponte está sem comando, não sabe ainda se é o interino, se é um cara que já vai ser efetivado no cargo como treinador. Os jogadores sentem isso também e estava passando para o campo, né? Esses nervos aflorados aí, briga acaba acontecendo. Pênalti, hein? Pênalti pra quem? O Tubarão. O Londrina, é? Tubarão, te amo, já diria o torcedor do Londrina. Ah, leque. O Fábio Scheibe, eu acho que ele tem alguma coisa com essa música. Porque toda hora que eu falo Tubarão, te amo, ele vem e dá um riso mais intenso. Um riso mais frouxo. O Neymar judiou muito do São Paulo. Nossa. É isso aí. 4 horas e 25 minutos. Deixa eu fazer uma menção honrosa aqui. O Neymar judiou muito do Naviraense. Naviraense também. E do São Bento também. Deixa eu falar um negócio, cara. É um dia primeiro que às vezes a gente vai se acostumando, né? De lá até aqui já se foram 29 anos e a gente não viu um sucessor chegar à altura do que foi esse gênio Ayrton Senna da Silva, o maior piloto que o Brasil já viu nas pistas e hoje, se estivesse vivo, com certeza nós teríamos muito mais do que os 3 campeonatos mundiais que ele conquistou. Seria talvez a maior lenda do esporte sem medo de errar, porque era um gênio, então deixa aqui um adendo de um dia 1º de maio, quando tudo lá em 1994 aconteceu e não poderia ser diferente, né? A gente lembra e destaca a memória de Ayrton Senna da Silva, o Ayrton Senna do Brasil, como diria outro gênio, Galvão Bueno, que eternizou as narrações nos domingos pela manhã ou às vezes até de madrugada. Baita piloto, né, Lupe? Baita piloto, baita pessoa, baita ser humano, né? O que o Senna também fazia fora das pistas, né? Infelizmente. E parece que foi ontem, né? Parece que foi recente. Vamos para quase 29 anos, vamos para quase 30 anos sem a presença do Ayrton, que foi um grande piloto, um grande esportista e uma grande pessoa para o Brasil e para o mundo. É um daqueles dias que todo mundo lembra onde estava, né, Eliel? Exatamente. Onde você estava, Heitor? Eu estava na casa da minha avó, a mãe do meu pai, a gente estava no almoço de família lá acompanhando a corrida. Eu lembro muito bem desse dia. Eu estava na rua brincando com os meus amigos, mas lembro a comoção no Brasil. Eu estava pronto para ir para uma apresentação da escola, cara. Roberto Cabrini que deu a notícia, né? Uhum. E parecia assim, né? Parecia um acidente normal, né? De Fórmula 1. Um acidente forte, mas que a gente já estava acostumado, né? De repente, a hora que ele dá aquela mexida de cabeça, aí o helicóptero leva, a situação começou a ficar ruim. Eu também estava me preparando para jogar bola com meu pai. À tarde teve um Ponte Preta em Mojimirim que, nossa senhora, foi terrível. Tá louco. Bom, nosso sentimento aqui, a memória de Ayrton Senna da Silva. 4h27, você falou que teve pênalti, mas o juiz está meia hora analisando um pênalti no jogo Londrina e Criciúma. O pênalti seria para o Londrina e ele manteve o pênalti. Eu faria a mesma coisa. O jogador do Londrina está no movimento da finalização. Aí você pode falar assim, mas o cara colocou o pé ali antes, tal. Foi mais ou menos Guarani Ituano, mas né? eu acho que ali eu acho que a revisão era dentro ou fora da área. Porque ele tá aí bem em cima da linha, só que o contato ele já tá totalmente dentro da área. E com todo respeito, um lance que em 30 segundos a gente viu aqui já matou, né? Exato. Porque o árbitro pediu pra ver 85 demora vezes. Tanto assim? Eu não sei, mas eu vou tentar resolver esse negócio pra você. É impressionante, é irritante, cara. Pelo amor. Acho que é insegurança, né? Nossa, insegurança dos árbitros. Um lance fácil, vai lá, sim, não tem resenha. Toda vez de insegurança eu lembro daquela lá, então já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. De shot, né, velho? Sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama, eu não vou me envolver com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra, o quê? Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Cara, essa ele aí.
tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Pedro. Tem uma cervejeira. uma tela de 55 polegadas. Tô brincando. Gol, deu pênalti então. Dagoberto. Paulo Baier marcou pro Criciúma e Dagoberto marcou pro Londrina. E não foi o Dagoberto não, viu? Dagoberto, tá louco. O Baier marcou o primeiro. Você é louco. João Paulo, jogou na ponte. João Paulo Silva. Ô, Carlão, o ouvinte fala aqui, ó. Bora. Carlão de Freitas, o jogador que mais deu trabalho pra Macaca nos anos 60 foi um jogador chamado Rodrigues. De tanto sofrer com ele, a Ponte o contratou, mas Não fez nada. posteriormente descobriu-se que ele só jogava dopado. Ixi, Maria. O Paulão da Chácara Barra. Aliás, em mandou aqui. Campinas, principalmente a Ponte Preta, o que já teve dessa de que o cara jogava bem, contratar, chegava aqui. Não... É aquela história, né? Contra Fabiano nós, um leão. Gadelha, Rogerinho, que O mais jogou, recente é Jean o Souza. Safira. Safira vinha aqui Deus, jogar pelo era do Londrina, né? deitava na Ponte. Aí ele veio aqui, coitado. Tá, Jogou É 6 aquela jogos. história, contra nós um leão, a favor um gatinho. é. O Heitor Acontece. gostava do Safira. Meu senhor. O Heitor tem gosto peculiar, cara, e duvidoso em alguns momentos, mas ele gostava sim. E essa história do careca aí, ô Heitor? Acho que a gente vai ter uma definição até o fim da semana. Guarani e Careca precisam acertar essas questões de pendências financeiras, né? O Careca reclama que ele está há 4 meses sem receber. O empresário dele, inclusive, falou com a gente, né? Deu uma declaração sobre isso. Mas o Paysandu está atrás dele, o Paysandu tem um interesse e acho que essa situação pode ter um desfecho até sexta-feira com a ida do Nicolas Careca para o Paysandu. Vamos monitorando aí nos próximos dias. A coisa tá cabeluda, isso sim. Vamos pro repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de maio de 2023, 4 homens foram mortos por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante um suposto confronto na terra indígena Yanomami. De acordo com a corporação, policiais e servidores do IBAMA foram atacados durante o desembarque de uma aeronave para a fiscalização de uma área de garimpo ilegal na região. A PRF afirmou ainda que o histórico recente aponta para ocorrências em outros acampamentos clandestinos de garimpeiros, sempre na tentativa de retirá-los das terras demarcadas. O Ministério do Meio Ambiente afirmou haver indícios de que uma facção criminosa controla o garimpo em que houve o confronto. O ataque aconteceu um dia após 3 indígenas serem baleados na região, numa ação também atribuída a garimpeiros ilegais. Um indígena morreu e 2 estão hospitalizados. 356 pessoas já foram presas ou apreendidas por ameaças ou planejamento de ataques a escolas. Os números da Operação Escola Segura foram atualizados hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Além das prisões, mais de 300 mandados de busca foram cumpridos e 3.300 boletins de ocorrência registrados. A operação começou no início do mês passado, após o ataque a uma creche de Santa Catarina, e segue em vigor por tempo indeterminado. Um acordo encerrou uma greve de 10 dias feita por mais de 150 mil funcionários públicos do Canadá. A categoria exige aumento salarial e mais teletrabalho. A paralisação atingiu o equivalente a 1/3 dos servidores do país e afetou serviços como a emissão de passaporte e solicitação de imigração. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Alô, Flávio Botelho. Boa tarde para você. Como estão aí as coisas pelas rodovias da nossa região? Horário mais ou menos que a galera tá voltando do feriadão, né?
Boa tarde, Eliel. Eliel, mas por enquanto está tranquilo, hein? Assim, há uma maior movimentação, principalmente nas praças de pedágio. Para quem segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, por exemplo, encontra trânsito intenso na Bandeirantes, na região dos parques temáticos e um pouco mais à frente, do quilômetro 53 até o 58 em Jundiaí. Na Anhanguera, do 63 ao 60 também em Jundiaí. Em ambos os casos, por conta do excesso de veículos. No corredor Dom Pedro, há uma maior movimentação na rodovia Dom Pedro, na região ali do Jardim Santa Mônica, para quem vem no sentido Anhanguera. No lado oposto, sem dificuldade. Anel viário Magalhães Teixeira são boas as condições nos dois sentidos. Na rodovia Professor Zeferino Vaz a Campinas Paulínia, o motorista faz um bom caminho no sentido Campinas e Paulínia. Pela Santos Dumont, trânsito fluindo bem no sentido Viracopos e Indaiatuba, sentido Campinas sem transtornos. A Campinas Montemor também tem trânsito fluindo bem nesta tarde. Eliel. Obrigado, Flávio. Você volta já para continuar monitorando para a gente aí as rodovias aqui da região metropolitana. No Dia das Mães, aproveite a oferta do Team Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G Team. Imagine as possibilidades. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in e aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 36 minutos de volta com a Arena CBN. Pulando o muro, Guarani tá de vento em popa, hein? O que você me explica essa fase do Bugre aí, hein? Meu caro Carlão de Freitas. Olha, Eliel, contra o Ituano, o Guarani não apresentou lá um bom futebol, mas venceu, né, o que é sempre importante para você se manter ali nas primeiras colocações. O Guarani jogou um pouco recuado no segundo tempo, o Regis não fez uma boa partida, mas valeu a vitória. Os 3 pontos foram fundamentais, o que dá confiança para o Guarani continuar nessa caminhada aí. 2 partidas dificílimas fora de casa, enfrenta um Juventude mal, né, na Série B, 3 jogos, 3 derrotas, e depois o Sport Recife, ou seja, tentar somar aí uns 3 pontinhos para continuar nesta luta intensa, mas de qualquer maneira a vitória valeu muito, né, mesmo porque quando não joga bem, não vai pela qualidade, vai na transpiração, vai na luta, vai na entrega, né, o Pegorari fez uma grande partida, mostrando que o Guarani está bem servido de goleiros, e 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento, um momento maravilhoso que vive o Guarani. O Pegorari deve ficar como titular, você não acha não, Heitor? Deve, até pela situação do Tony, né? Saiu com um problema muscular, o Guarani já volta a jogar quarta-feira contra o Juventude, o time treina amanhã cedo e já viaja para Caxias do Sul, então a tendência é que o Pegorari, por conta da questão física do Tony, que vinha como titular absoluto da meta, o Pegorari continue aí pelo menos mais esse jogo, e aí vamos ver o desempenho dele, também a recuperação do Tony para a sequência da Série B, né? Além do Tony, o Guarani também avalia a situação física de outros 3 jogadores, né? O Matheus Barbosa, o Regis e o Bruninho, todos saíram sentindo dores, e tem essas situações estão pendentes aí para quarta-feira. O Guarani ainda espera a evolução desses jogadores até a viagem amanhã. Perfeito. Lembrando que o Guarani joga na quarta-feira, 7 da noite, lá no Alfredo Jaconi, contra a equipe do Juventude, e a Ponte Preta joga amanhã, 7 horas da noite, lá no Majestoso, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo também 3 jogos, 3 vitórias, hein? Todos estão sendo ultrapassados agora pelo Criciúma, que também tinha 3 jogos, 3 vitórias, só que o Criciúma vai chegando agora a um pontinho a mais, somando 10 pontos nesse momento na tabela de classificação. Ô Fábio Scheibe,
Pois não. Tudo bem? Tudo bem. O que você acha do Luxemburgo ir parar no seu timão, hein, Fábio Scheib? Eliel, acho que foi a última cartada do Corinthians, né? No desespero, conseguiu ir atrás de um treinador experiente, que já conhece o Corinthians há muito tempo, e pelos diretores do Corinthians, eles estão indo atrás de Luxemburgo porque ele é um cara pulso firme, que consegue comandar bem o vestiário, conhece as entranhas, né, dos vestiários, e conhece, e não vai ter jogador de biquinho, ou jogador fazendo corpo mole. Luxemburgo é aquele cara que é autoritário, né, conhece muito futebol, apesar do tempo já sem estar com muitas conquistas, mas é um cara que conhece bastante do vestiário. E a aceitação dele até esse momento está sendo, podemos dizer assim, está sendo no limite para a torcida do Corinthians. Muita gente não gosta, mas a maioria quer, diferentemente do que aconteceu com o Roger Machado e, claro, com o Cuca, né? Então, o Luxemburgo, para mim, foi a cartada que está no mercado, já que o Corinthians não vai atrás de treinador empregado. Eu já acharia que teria que ir atrás de Mano Menezes, como foi, mas não deu certo mesmo. Então o Luxemburgo acaba sendo uma boa pro Corinthians, sim. É aquela história, né, Lupe? Sonhou com o Tite, acordou com o Luxemburgo. Tentou, mas não logrou êxito, né? Não logrou êxito. Teve até um flerte com o Roger Machado, mas não rolou também. Então, até uma situação que a gente tava comentando hoje de manhã, essa questão A gente tava? Você não tava? Eu não tava, não. Ih, tá igual o grupo do sarcófago? Eu não lembro, não. Não faz parte? Você não faz parte do grupo? Não. É verdade. Mas que assim... O que você falou, Lupe? Eu quero saber, cara. Então, é porque você tava com a internet travando também, você ouviu? E acordou tarde também pro programa da manhã. O Corinthians, ele procurou o Roger, né? Não, vamos começar lá do início do ano. Quando foi contratar o Lázaro, a torcida organizada fez um manifesto... Vai no seu tempo. Apoiando a contratação do Lázaro. Começou o trabalho, os resultados não apareceram, a mesma torcida fez um manifesto pedindo a saída do Lázaro. Verdade. Ok. Vai lá, pode continuar. Aí o Corinthians foi ao mercado, contratou Cuca. E aí envolve uma situação que fora do esporte. Saiu o Cuca. Aí o Corinthians precisava contratar um treinador, conversar com quem? Roger Machado. A torcida falou, não, Tite. Isso. O Tite não logrou esse porque o Tite não quis. Aí foi no Roger. O Roger até quis. Não, mas foi no Mano antes. Teve um contato com o Mano. Não, mas os empregados, Voivoda, Mano, esses caras aí precisava de grana. O Corinthians não tem grana. Aí foi no Roger. Aí a torcida falou não. Aí a diretora falou, então tá bom, não. Então faz o seguinte. Quem vocês querem? Esse. Então vai lá e contrata esse. E esse deve ser o Luxemburgo. Eu acho que eles querem o Voivoda. Não, tô falando que tá na pista. Desculpe me interromper, mas uma situação constrangedora foi no clássico ver o Fernando Lázaro no banco depois de ter sido rebaixado, entre aspas, demitido, e voltar a dar instruções junto com o Danilo, né? Mas a situação dele ali, uma situação bem chata do Fernando Lázaro no comando técnico, entre aspas, do Corinthians ali, mesmo sendo um supervisor ali, né? Mas vejam pela ótica do seguinte, Fábio Scheib, o cara é funcionário do clube, né? Ele tem que... Se ele é funcionário do clube, ele tem que se sujeitar quando o clube precisa, seja como treinador principal ou como auxiliar. Exato. Aí eu acho que assim, gera aquela questão de você olhar e falar, nossa, mas que situação complicada, tal, beleza. Mas ele é funcionário do clube. Se o clube precisa dele, né? Quantas vezes a gente viu o Milton Cruz assumir o São Paulo e sair? Assumia o São Paulo e saía, porque chegava o treinador, ou hoje vai efetivar o Milton Cruz. 2 cacetadas, voltava ele para ser auxiliar técnico. Mas o Lázaro foi efetivado, né? Foi, o Milton também já foi no São Paulo efetivado e não deu certo. Mas faz parte. Futebol é um negócio. Lembra do Jorginho no Palmeiras também? Jorginho Cantinflas. Era sempre interino. Aí ficou de interino um tempo. O líder do brasileiro contrataram o Muricy. Foi mal. Parece um avião em queda. Não? Mas o pessoal 2009, né? 2009. O pessoal fala o Luxemburgo ultrapassado, mas por que ultrapassado? O cara deixa de entender futebol porque ele não trabalha mais? O futebol dos 30 metros agora, né? Sabe? O cara não consegue entender. É uma das coisas que o Heitor precisava explicar pra gente, né? Por que ele considera o Luxemburgo ultrapassado. Aí você pega um rapaz aí, um cara que
fez sucesso. Pega o Thiago Nunes, que tá lá no Sporting Cristal. Será que ele sabe... Ele é novo na profissão, ele sabe mais que o Luxemburgo? Tá tão atualizado, sabe? Eu não consigo entender. O Luxemburgo tá ultrapassado. Pô, o cara tem um currículo invejável. Trabalhou no Corinthians, campeão. Tem que colocou o Ronaldo no banco, velho. Pô, que isso. Eu acho um desrespeito, sabe? É um desrespeito com o profissional, com o que o Luxemburgo já deu para o futebol brasileiro, falar que ele tá ultrapassado. Eu torço para que o Luxemburgo volte aí ao grande cenário do futebol brasileiro. Mas agora igual o Filipão ano passado. Foi vice-campeão da América com 70 anos de idade. Mas também não tá na hora dos caras pararem? Também, pode até ser. É claro que eles decidem o que eles querem fazer da vida deles. Deixar isso bem claro. Mas não seria a hora também de renovar, de trazer outros nomes? Nós vamos ficar falando até quando? Eu lembro como se fosse ontem, realmente era, um treinador caía no Brasil, começavam os nomes. Abel Braga, Luxemburgo, Filipão, os mesmos nomes. Muricy. Assim, eu acho errado. Então também os caras vão trabalhar. Nada contra. Se eles quiserem trabalhar até 100 anos, o problema é deles. Mas a gente cobra a renovação. A gente cobra mudança de pensamento em relação ao futebol, trazer uma metodologia mais avançada e por aí vai. Com os mesmos nomes, pega os 20 treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Pouquíssimos treinadores são novos. Eu acho, por exemplo, o cara novos direito, que eu digo no cenário, não tô nem falando de idade. Mas tem gente que gosta do Luxemburgo ou não gosta, aí é um direito de cada um, mas eu acho assim, a justificativa, não vai contratar o Luxemburgo porque está ultrapassado. Cara, eu não sei, tem tanto treinador moderno que não dá certo, que não se encaixa em nenhum lugar. A gente não brinca aí toda hora. O Barroca não é moderno e tal. Que trabalho que ele fez? Que título que ele ganhou? Sabe, é bem antigo, né? O estilo barroco é lá. aí corta qualquer raciocínio. Aí parei. A carinha dele. Ele fica com a carinha tipo assim, joguei uma da hora, hein? Aí essa hora o Berenguel tá lá no WhatsApp, Meu Deus. Berenguel. Mas o que me incomoda nisso tudo é que, pra mim, a diretoria do Corinthians tá perdidinha nessa situação. Isso é fato. Sai o Lázaro, vão atrás do Cuca, depois tentam Tite, Mano Menezes, Roger Machado e agora Vanderlei Luxemburgo. Qual a semelhança desses estilos de trabalho? São estilos completamente diferentes. E outra coisa que me incomoda, voltaram atrás em relação ao Roger Machado por causa da repercussão diante da torcida. E o Cuca, uma repercussão muito maior e muito mais grave, eles resolveram bancar. Então, assim, a diretoria do Corinthians, ela tá perdida, o Corinthians voltou muito no tempo e hoje tá bem atrás dos rivais também nessa questão administrativa. Eu acho que o errado em toda essa história foi a contratação do Cuca. Não claro, pela questão extracampo, mas eu falo assim, faltou estudar um pouco o que poderia acontecer com a contratação do Cuca. Toda a repercussão, toda essa movimentação, e aí o Corinthians se perdeu. Porque ele se viu obrigado a não continuar com o Cuca, opção do Cuca, mas dificilmente ele iria continuar em virtude de tudo que estava acontecendo. E aí vai no mercado, Tite ofereceram 4 anos de contrato, o Tite não quis, Mano Menezes empregado e bem empregado no Internacional, outros nomes não vão ao encontro do que a torcida pensa, e aí se perdeu. Tá completamente perdida a diretoria do Corinthians e vai o Luxemburgo, que eu creio que seja um nome forte para tentar colocar o Corinthians nos trilhos. Brigar por título? Não sei, acho que não tem condição. Hoje está num patamar abaixo de Flamengo, de Palmeiras, até do Fluminense, Atlético Mineiro, mas pelo menos ter a dignidade, né? Porque o Corinthians hoje é um time sem sal, sem açúcar. E vai ser um escudo também para a diretoria, né? Acho que isso está sendo levado muito em conta também nesse momento conturbado administrativamente para o Duílio no Corinthians. Lembrando que o último trabalho do Luxemburgo de sucesso foi no Palmeiras, né? Ele precedeu o Abel Ferreira. Campeão paulista. Campeão paulista e dizem até que montou a filosofia desse formato de jogo do Palmeiras hoje, né? Ele trouxe o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, né? Os dois que estavam muito bem. E o Danilo também foi outro cara que puxou, né? Daí, então, o Palmeiras começou a puxar só jogadores da base, porque tá perdendo todo mundo também, né, gente? Perdeu um monte. Tá gostando do jogo ali, Lupe?
Quer uma pipoca? O cara tá vidrado no jogo, velho. Tá prestando atenção. É Barcelona e Real Madrid? Exato, o cara não para de assistir Londrina e Criciúma, velho. Quantos áudios faltam pro Lupe girar a cadeira aí? Nossa. Não chegou Não, nenhum já ainda. batemos. Cara, só de Falando falar em já áudio, dá vamos pôr tontura. áudio no ar, Eduardo Rodrigues. E não era áudio, eram mensagens. Era áudio. Mensagens. Boa tarde, galera da Arena CBN. Opa. Ivanilson de Campinas. Dois jogadores que deu trabalho pro meu timão, Corinthians. Grande Romário, Rio de Janeiro, Flamengo. E Luiz Fabiano, que estava no São Paulo. Um abraço a todos aí. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, amigão. Oi, Eliel, boa tarde, bom trabalho a você e a equipe, viu? Obrigado, Eu, amigo. João Carlos de Campinas, e Ô, como João. palmeirense, acho que quem deu mais trabalho pra gente foi o Romário, viu? E olha, pode ter certeza que tem mais de 20 mil pessoas ouvindo vocês aí, viu? O programa de vocês é excelente. Um abraço, bom trabalho. Que isso, hein? Assim eu fico até emocionado, hein? Boa tarde a todos aí, pessoal da Arena. Bom dia. Boa tarde. É o Cláudio aqui de Indaiatuba. Ô, Claudião. Lembram semana passada? Não tem nada a ver com a pergunta, não que vocês fizeram, Cláudio. apenas um comentário, uma reflexão. Semana passada eu falei sobre o Luxemburgo, lembra? Ele ia ser o novo técnico do Corinthians. Aí o Corinthians conversou com o Tite, conversou com o Mano, conversou com a minha mãe, não sei o quê. Com a sua mãe Não adianta, também? né? O Luxemburgo está sendo anunciado agora no Corinthians e é uma alternativa interessante para ele próprio e para o próprio Corinthians. Ele é uma mão lavando a outra, né? Vamos ver se dá certo. Um grande abraço para todos aí. Mas a sua mãe falou não? Queria saber. Né? Tem mais ouvinte aí? Pode pôr. Pode contar dois aí. Eu e meu filho Felipe estamos ouvindo 6, hein? Só falta 18. Ei, Alô? vai ter que rodar. Dia do trabalho é dia de trabalhar. É isso aí. Olá, pessoal da CBN Campinas. O jogador aqui é o Edilson Veríssimo. O jogador que mais deu trabalho nos últimos tempos, quando ele ficou no Brasil, ao meu time foi o Neymar. Judiava da zaga do São Paulo e do Rogério Ceni. E vocês não vão homenagear, vocês vão homenagear o maior piloto de todos os tempos. Há 29 anos que nós não ouvimos mais a musiquinha da vitória, né? Verdade, meu caro. A gente lembrou aqui sim da perda de Ayrton Senna da Silva. Vou falar um negócio pra vocês. Qualquer dia desse eu não vou conseguir terminar esse programa não, gente. Tá difícil, hein? O que você tá rindo, Lupe? O Fábio Scheibe é muito engraçado. Cara, o Fábio Scheibe é o cara mais engraçado sem querer ser. É impressionante, velho. Quem coloca o celular na frente da câmera do YouTube? Tem áudio, ouve o áudio aí, Lupe. Depois a gente tem mais áudio aí, Bolacha. Vamos ouvindo. 20 a 20. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN. É isso aí. O jogador que deu mais trabalho pro meu time foi o jogador do Corinthians. Isso aí, forte abraço. Qual o jogador do Corinthians? Boa tarde, Eu amigos não do Arena. entendi, uai. Nem dinheiro Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Boa. Nem dia do trabalhador, nem dia do trabalho. Pra mim é dia de trabalhar. Boa. Autônomo, se não trabalhar, não ganha. Vamos Tô aqui movimentar essa ralando. economia. O jogador que deu trabalho, Careca, em 86, né? Título Verdade. na mão, Carequinha vai lá e faz aquilo no final do jogo. Ô Careca. Guarani merecia, pô. Foi que nem bater na mãe, xingar o pai. Que isso. Um abraço pra vocês. Valeu. Boa tarde, pessoal da Arena. Boa tarde, Aqui é o Cuccioli de Indaiatuba. Ô, Cuccioli. Luxemburgo também não deixou o Rafael Veiga embora, hein? Acho que vocês esqueceram disso. Foi ele que bancou o Veiga para ficar no Palmeiras, senão ele teria sido dispensado ou teria sido negociado. Verdade. Na época, antes do Abel Ferreira chegar. Junto Um abraço com o a Johan. todos, hein? Até mais. Junto com o Johan. Os dois jogadores estavam no Palmeiras. O Luxemburgo liberou o Johan, mas segurou o Rafael Veiga. Bela lembrança aí do ouvinte. Não é que nós esquecemos, não. Nós não lembramos mesmo. Nós nem pensamos nisso. Aí o outro. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal da Arena. Opa. Aqui é o Cleidson, da cidade de Paulínia. Ô, Cleitão. O que vocês acham do técnico Paulo Baia, que estava no Botafogo, né? E até então, pelo que eu vi, o Botafogo jogou muito bem, né, com o Paulo Baia. E é um técnico que está parado no mercado, né? Tá sem time. E quem sabe aí seria um bom reforço como técnico para a Ponte. Mas o treinador da Ponte não é o Felipe Moreira, Carlão?
Eu acho que o presidente da Ponte precisa confirmar o Felipe Moreira, embora a torcida tenha uma rejeição, mas está na cara que o Felipe Moreira goza de muito prestígio junto à diretoria da Ponte, e ela que sustente a ideia do Felipe ser o treinador e que aguente as críticas, aguente as consequências. Se o Felipe tenha uma ideia parecida de futebol com o que pensa o departamento de futebol, e que assuma, Felipe Moreira é o novo técnico da Ponte Preta. Tá esperando o quê? Eu não sei o porquê dessa espera em cravar que o Felipe é o técnico da Ponte Preta. É meio complicado ficar trabalhando com nomes se a Ponte já tem um treinador lá, né, Até em relação Heitor? pro grupo, né, Léo? É bem isso que o Carlão comentou mesmo. Acho que a diretoria da Ponte, na figura do presidente Marco Antônio Berlim, ela já está indo para o terceiro jogo sob o comando interino ainda do Felipe Moreira. Então tá chegando num limite aí que você tem que definir. Ou vai dar respaldo realmente para o Felipe Moreira, né? A gente sabe da admiração do Marco Antônio Berlim pela família Moreira, né? O Marco Aurélio agora está acompanhando a delegação nos jogos, está participando mais ativamente do dia a dia dos treinamentos também, se ele vai bancar essa situação ou se ele está realmente em busca de um novo treinador. Na única vez que ele se pronunciou, ele falou, a Ponte tem um treinador e ele é o Felipe Moreira. Então acho que falta essa confirmação até para a torcida da Ponte ter um norte, né? Saber, é o Felipe Moreira, então vamos ver o que ele vai poder fazer daqui para frente para tentar reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. Boa. Tem mais ouvinte, Eduardo Rodrigues? Oi, Arena, beleza? O Gramari. Nossa Senhora. Senhora. A turma fica falando, sabe, de jogador de fora, Palmeiras, Romário. Fala um de Campinas que deu trabalho para esses caras, eu falo. O Rei deu muito trabalho para os times grandes. Tá certo que ele aprontou, mas ele deu muito trabalho. O Washington, nossa, não podia ver o Corinthians na frente que ele marcava gol. E Chicão, centroavante, não podia ver o Palmeiras que marcava gol. O Santos também foi muito vítima do Chicão, tanto é que ele foi jogar no Santos depois. Tá bom? Boa. Um abraço. Boa. Vamos valorizar Campinas, torcida importada, modinha. Ô, louco, Gramari tá nervoso, hein, Gramari? Isso. Calma, Gramari. Dá uma segurada aí, Gramado. Gramari. Ah, é Gramari. Eu achei que era Gramado. O Washington fazia muito gol no Palmeiras. Palmeiras também. Nossa. Coração valente. Coração valente. 4h55, mais um. Pessoal da CBN. Se for por questão moral, o Luxemburgo não fica devendo nada pro Cuca, viu? Ele tem várias passagens aí que comprometem a sua vida pregressa. Nossa Senhora. Um abraço, Paulo Chagas da Barra. Valeu, Paulão. Obrigado pela mensagem. Jesus amado. Boa Tem tarde. mais um? E a rapaziada do Arena. Opa. É o Rivelino. Ô, Rivelino. É ele, hein? Eu não consigo esquecer aquelas pedaladas do Robinho. Em cima do Rogério, pelo amor de Deus. E quanto ao Luxemburgo aí, o problema não é o Luxemburgo vir, não. O Coringão. O problema é quando o Luxemburgo vai, a sequela que ele deixa. Pelo amor de Deus, viu? Ih, tá nervoso aí, hein? Continua mandando áudio aí, gente. Estamos chegando em 20 pro Lupe dar aquela girada na cadeira. Falta 19. Chegou já. Não, Na minha conta, esse foi o 22º aqui. Hoje tem. Abre o sarcófago aí, Eduardo Rodrigues. Dia 1º de maio de interrogação. Guarani versus... A Ponte Preta entrava em campo. Já errei. Ela foi até o ABC Paulista enfrentar o ABC. Santo André. São Caetano. São Caetano. Boa. São Caetano. A Ponte Preta tinha o Edgar e o São Caetano tinha o Dinho. Em que ano foi isso? Heitor Esmeriz. A Ponte Preta tinha Edgar e o São Caetano tinha Dinho. O Dinho foi um dos zagueiros emblemáticos daquele time histórico do São Caetano, né? Não era Dininho. Não era? Era Dininho, não era Dinho? Não. Dininho jogou no Palmeiras também, né? Flamengo. Eu acho que isso é antigo. Edgar, eu lembro de um atacante que passou pela Ponte Preta que chamava Edgar. Nossa. Eu acho que é eu antigo, hein, Heitorzinho? Tá com jeito, hein? É, né? Então esse vai ser no chutômetro mesmo. Eu vou chutar 2010. 2010. E aí, Carlão? Olha, tá com cara de antigo, porque Dinho
no São Caetano, nesse São Caetano vencedor, não tinha, não. E Edgar, na era moderna da Ponte... Lembrando que eu não falo se é nome composto ou nome simples, tá? Ele pode ser o primeiro ou o segundo nome. 50, vai, 50, bora. Carlão de Freitas, 1950. Isso. E você, Liel? Eu não faço a mínima ideia, velho. Ponte Preta e São Caetano, 2003. Sei lá. Os palpites do Carlão, porque o São Caetano, ele não é tão antigo assim, mas tudo bem. E aí, Shaibe? Mas às vezes pode ser outro, não tinha o Saad, uns negócios assim lá. Não, Saad, eu ia falar Saad, é São Caetano. Não, naquele dia você não falou Fluminense. Não. Boa, toma! Gostou. Toma, distraído. Quem fez o sarcófago foi você. 2011. A gente tem palpites muito distantes, hein? Ah, mas também hoje você caprichou. São Caetano depois de 2000. Colocou então, São Caetano de Cutia. Pô. Não, eu falei, vocês precisam prestar atenção nas entrelinhas. A Ponte Preta foi até o ABC Paulista. Enfrentaram o São Caetano. São Caetano. Mas acho que alguém vai querer mudar ou não? O AD São Caetano. Alguém vai querer mudar? Não, eu permaneço. Você vai permanecer com 50? Edgar, cara, na Ponte, nossa. Deixa eu ver se o ouvinte mandou aqui, Lupe. Tá. Eu vou mudar. Vou no do ouvinte aqui, então o vai. Emerson. 2011. Eliel, você tinha falado 2003, certo? Eu fui pra 2011 que eu tô com o Emerson. Vamos ficar no 2003 mesmo? Não, tô com o Emerson, 2011. E tem outro ouvinte aqui também, Lupe. 2006. Alguém vai querer pegar o palpite do ouvinte ou não? Deodato Lisboa. 2006 é um bom palpite, hein? Pode trocar, Heitor. Quer trocar, Heitor? Eu vou ficar vou pra 2006. Você vai trocar, Heitor? Vou pra 2006. Então o Heitor sai de 2010 e vem pra 2006. E eu saio de 3 e vou pra 11. E eu vou ficar no velho, porque eu ainda acredito... Na alegria da rapaziada, né? Fábio Chaves, você vai ficar em 2011? 2011. Então tá bom. Igual ele cara. Cara, não teve Edgar, não é possível, velho. Então tá bom. Posso fechar? O ouvinte falou que foi 2006. Gol aos 46 do segundo tempo. Oi? Fecha. Posso fechar? Vai. Você não vai querer trocar? Não. Então tá bom. Fecha o sarcófago. Nós temos um vencedor no quadro. E não sou eu. 2006. O ouvinte mandou. Heitor Asmeris foi na do ouvinte, 2006? Foi. Eu fui na do ouvinte. Você errou, Heitor. Eita! Olha lá, tá vendo? Eliel Almeida foi em 2011. Eu e o Shaibe. Nossa, só aí cai 2. Nossa, cara. Carlão, você foi em 50? Fui. Carlão chutou lá na lua, velho. Cara, por incrível que pareça, foi o chute mais bem acertado da história. Que isso? Carlão de Freitas é o grande vencedor do sarcófago. Vem conselhos pro Heitor. Falei, Heitor, isso aí é coisa velha. Isso aí foi incrível, velho. Amistoso do Dia do Trabalho em São Caetano Esporte Clube. Não era nem o AD São tá Caetano. Caramba, A Ponte Preta venceu por 3-1, entrou com Fia, Binho, Walter, Nego e Bitico. Alcides, Damião, Sabará e Servílio, Edgar e Oliveira. O São Caetano tinha Dinho, Dade, Neno, Armando e Sidneu. Mosca, Ando, Rubens, Osvaldo, Wilson e Enzo. Boa. Tchau, Lupe. Tchau. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Um abraço. Shaibe, valeu. Bolacha, valeu, Rafael Pio. Tchau. Rede CBN, top de 5.